sobre o São Paulo. Perdeu um patrocínio que resultaria em 31 milhões de reais a mais. Existe a luz no fim do túnel. Sim, o São Paulo tem condições de se reerguer. Então sim, o São Paulo tem saída. Hoje, um dos grandes problemas do São Paulo Futebol Clube é o que se chama de dívida onerosa, que aliás foi falado na entrevista do superintendente. O que é? É a dívida que gera juros. A conta de juros bancários do São Paulo em 2023, tudo que eu posso falar aqui é 2023, porque 24 não está publicado ainda. Então, 2023, a conta de juros foi de quase 90 milhões de reais. Então, imaginem 90 milhões de reais. Se você não tivesse que pagar serviço da dívida, o que você poderia fazer para reforçar e manter o teu elenco? Como eliminar essa dívida onerosa? A minha proposta, está escrito, desde 2022, eu fiz um estudo, como você fala na área financeira, um backtest. Eu voltei alguns anos, eu simulei para trás. Então, a proposta era o seguinte: primeiro, vamos fazer orçamento de verdade. Orçamento você faz com aquelas receitas que são previsíveis. O orçamento do São Paulo Futebol Clube, ele tem uma participação muito grande da venda de jogadores. E aí você conta com a venda do Pablo Maia e ele se machuca. E você não vende o Pablo Maia. No ano seguinte, você conta de novo com a venda do Pablo Maia na janela de julho e agosto. E ele se machuca de novo. Essa receita é altamente imprevisível. Então qual é a forma certa? Você faz o orçamento dentro da tua receita previsível. Bilheteria, direitos de transmissão, sócio-torcedor, patrocínios, marketing. Com essas 4 receitas, então terei 500 milhões. Um exemplo, vou montar o time com 500 milhões. Puxa, vendi, o Rian Francisco explodiu, começou a fazer gol, vendi por 50 milhões de euros em julho. Bacana, 300 milhões de reais. Pego metade disso, reduzo a dívida onerosa. A outra metade eu reinvisto no time. Fazendo o backtest, simulando essa condição para os anos anteriores, em 4 anos você praticamente eliminava a dívida onerosa. Então, essa é uma das questões. Orçamento sério, respeitado, dentro das tuas receitas previsíveis. O adicional você dedica 50% para redução de dívida, 50% reinveste. Austeridade financeira. Em 31 de dezembro de 2023, o São Paulo devia 132 milhões de reais para empresários. O São Paulo devia, em 31 de dezembro de 2023, para empresários mais do que tinha a receber de outros clubes. Porque o São Paulo paga comissões na venda, mas paga comissões quando contrata. Então o São Paulo devia 52 milhões de reais a empresários pela contratação de jogadores e 80 milhões de reais a empresários na venda de jogadores. Poxa, será que essas comissões foram bem negociadas? E aí, então, é austeridade administrativa, é planejar, é planejamento e controle, planejamento e execução. Não adianta ter um bom planejamento se não tiver uma boa execução. 5 jogos do Campeonato Brasileiro, mais 2 de Libertadores, estão falando de 7 jogos de invencibilidade que o São Paulo vem tendo, e todos os jogos muito duros, né? São 2 vitórias e 5 empates. Os jogos do São Paulo sempre são muito amarrados, mesmo com muitos desfalques, a gente vai conseguindo fazer as coisas. Entretanto, temos que ter bom senso de analisar que sim, o Borgia também vem cometendo algumas coisas. Ontem, por exemplo, só para dar um exemplo para vocês, fizemos no primeiro tempo deslumbrante, a infelicidade absurda da gente tomar um gol de pênalti. Um pênalti que, honestamente, eu sei que tem uma orientação, eles estão marcando pênaltis assim. No jogo do Palmeiras também marcaram um pênalti assim contra eles no final do jogo, é que o cara lá perdeu, o Lucero. Mas os pênaltis vêm sendo marcados por orientação, sim, da bola bater no braço. Eu acho um absurdo, eu não concordo, mas sim, o critério que eles estão dando é esse. Eu vou ser justo e vou ser isento. Sempre vou privilegiar o lado do São Paulo, mas vou ser imparcial nesse ponto. Achei que foi mais azar. A gente teve uma infelicidade e isso condicionou, porque deu
gás para o Santos. O Santos sai perdendo de 2-0 para o São Paulo no final do primeiro tempo. O Santos tinha que subir uma montanha gigante. O São Paulo ia se postar muito mais tranquilo. Talvez o Santos tivesse que se expor mais, ao invés de buscar com calma o segundo gol e tentar impor mais o jogo. O Santos realmente quase chegou ao gol de empate, mais próximo da gente de chegar ao terceiro gol, muito por conta de uma postura que como eu já falei para vocês, é a essência do Zubeldia, esse perfil dele, ele tem na essência dele essa questão do recuo. A gente falou assim, ele não tem outras opções no banco para criar outras situações. Tem. Ele tinha outras opções, ele tinha a opção de colocar Luciano, ele tinha a opção de colocar Rian Francisco, ele tinha a opção de colocar Luca, ele tinha outras opções para poder criar outras alternativas e outras situações de jogo, sim. Não vou entrar no mérito aqui, não é espizinhar nem deixar de comemorar a vitória, pelo contrário, estou muito aliviado no final das contas. Acho que a palavra de ordem para mim estou aliviadíssimo com os 3 pontos e com a vitória do São Paulo, mas volto a repetir, essa essência do Zubeldia, a mesma história que eu contei para vocês da rã e do escorpião, que é aquela história, rapidamente falando, os dois estão emparelhados numa beira do rio e o rio está subindo e a rã tá passando, tá entrando no rio e o escorpião chega para a rã e fala, porra, me salva, me leva lá por favor, senão eu vou morrer. E a rã chega para ele e fala assim, eu não posso te levar porque senão você vai acabar me picando se você estiver em cima de mim quando eu estiver passando pelo rio. E aí o escorpião jura para a rã que não vai fazer isso de forma nenhuma. Ele falou, o meu argumento para você é, se eu estiver dentro do rio, como eu não sei nadar, e você estiver passando comigo pelo rio, e eu te picar, nós dois vamos morrer e eu vou acabar me matando. E no meio do rio, a rã sente uma picada e já afundando, sentindo o veneno do escorpião entrar. Ela pergunta, por que você fez isso se você sabia que você ia morrer? Ela falou, não consegui evitar porque é da minha natureza, é da minha essência, e é uma história que é contada como uma metáfora, né, como uma espécie de exemplo sobre as essências e a natureza das pessoas e das coisas, e isso faz muito parte dele. Quando eu vi ontem ele demorando a fazer substituições, e depois quando fez as substituições, falando sobre isso, você coloca jogadores mais do setor defensivo, não que colocar, por exemplo, um Ferrarese no time tenha sido ruim, não que colocar, por exemplo, um Bobadilla no meio de campo tenha sido negativo. A questão para mim, o Ferreirinha estava cansado. Mas o Ferreirinha estava em ótima fase, ele pediu para ficar. Ele não estava aguentando mais fazer aquilo. Mas o André Silva, ele ajuda na bola defensiva no primeiro pau e o Rian Francisco nem conseguir fazer isso. Gente, aí você tem uma mentalidade, assim, eu entendo a cabeça e a explicação do cara, mas a mentalidade eu preciso me defender da bola aérea. Ao invés de falar, eu vou colocar um jogador que pode fazer alguma diferença aqui e pode construir uma jogada melhor para mim. O Ferreirinha estava morto e tinha que ser trocado, tinha que ter colocado alguém para poder ter mais velocidade, para poder conseguir puxar o jogo. O São Paulo não conseguia construir nem puxar jogo nenhum, o São Paulo não conseguia fazer nada. O São Paulo só devolvia a bola para o Santos e tomava pressão, como se fosse uma final de mata-mata. E essa situação foi muito ruim, isso prejudica a gente demais. Isso eu estou falando de uma opinião minha. Ao mesmo tempo que o próprio André Silva também não estava bem, também não tem um nível de habilidade para ficar segurando bola. Ele, apesar de ser um jogador de ataque, ele consegue fazer um pivô rápido, ele não consegue segurar tanta bola como, por exemplo, o próprio Caleri. Não sei se seria o Luciano, mas com certeza o Rian Francisco é um jogador que já foi ponta. No início de carreira dele, que não é tão grande assim, ele não tem 18 anos, mas até os 15 anos dele, ele jogava de ponta, ele sabia jogar no flanco. Não é um cara que há 3 anos atrás sabia desaprender, não tem noção nenhuma. Ele tem mais velocidade que o André Silva. Ele correria mais, ele incomodaria mais a defesa do Santos. O Marcos Antônio também era outro jogador que estava morto. De repente, é o que eu falo sobre ser mais flexível sobre a utilização de alguns jogadores. De repente, o Negrutti poderia fazer um reforço maior se estivesse jogando de volante. O próprio Luan, que agora está treinando com bola como primeiro volante, poderia ter jogado 15, 20 minutos finais. Mas ele está sem ritmo. Cara, para tirar a bola, ele não precisa ter ritmo de jogo. Ele precisaria ter só combate, composição de jogo. São algumas coisas, alguns detalhes que, na minha opinião, a gente pode estar fazendo um pouquinho mais para sofrer um pouco menos. E eu acho que sim, o Luca tinha que ter entrado no lugar do Ferreirinha. Mas ele é muito jovem. Cara, ele tinha que pegar a bola e correr. O campo estava aberto, ele tinha espaço.
era um tapa nas costas dos jogadores do Santos, que também estavam cansados, era visível, eles também estavam desgastados. O São Paulo conseguia, no mínimo, puxar a bola para frente e conseguia gastar, sei lá, 1 minuto e meio, coisa que eu não estava conseguindo fazer. O São Paulo não ficava nem 20 segundos com a bola no pé. Então, são visões que eu tenho sobre a forma e a natureza com qual o Zubeldia lida e que chama demais o rival para cima da gente, atrapalha demais. Entretanto, eu vejo méritos enormes no que foi feito no primeiro tempo. De novo, se o São Paulo teve chance de fazer 3 no primeiro tempo, mais do que o Santos ter chance de feito um gol. O Santos achou aquele pênalti, o São Paulo teve chance, inclusive, de fazer o terceiro. O São Paulo podia ter saído com 3, 4 daquele primeiro tempo, teria sido um primeiro tempo emblemático, foi um primeiro tempo incrível. E se tivesse conseguido realmente sair com um placar melhor, eu duvido muito que o Santos tivesse tido força, até mental, de conseguir voltar para o segundo tempo daquele jeito. E agora falando também que o Matheus Alves sofreu um pênalti para mim claríssimo. Depois vários especialistas também confirmaram que foi pênalti no Matheus Alves. Muita gente falou, não sei que ele travou a bola antes. O cara trava a bola e quebra sua espinha no mesmo lance. Assim, o cara trava a bola e te dá um chute na coxa, te dá um chute no joelho, mas ele travou a bola. Porra. Então, eu vou acertar a bola, a canela, o tornozelo, que arrebentar tudo da perna do cara, mas eu também acertei a bola. O conceito não é esse. Chegou a mais um gol, né? Tem 5 gols em 4 jogos, o Ferreirinha. Até 2 semanas atrás, o Ferreirinha não tinha marcado na temporada. Agora já tem 5 gols o Ferreirinha na temporada com o São Paulo. Tá on fire o Ferreirinha. E destaque também para os garotos que entraram hoje, o Alves e também o Lucas Ferreira, né? Lucas Ferreira, mais uma vez, aí, e o Alves, que já tinha entrado no jogo passado contra o Botafogo, ganhando uma sequência em meio a tantos desfalques no tricolor paulista e dando conta do recado. O Alves, que é meio campista mesmo, né? E merecia essa chance, essa oportunidade. 2 para o São Paulo, 1 para o Santos, que voltou para o jogo com o pênalti do Tiquinho Soares, ameaçou a meta do Rafael. O Rafael fez uma defesa nos acréscimos que salvou o São Paulo, hein? Garantiu essa vitória para o São Paulo. Flávio Prado, vitória do tricolor paulista. Enfim, a primeira vitória do São Paulo no Campeonato Brasileiro, Flávio. São Paulo começou muito bem o jogo. Na verdade, estava equilibrado. São Paulo fez um gol e aí o Santos se perdeu. Tomou o segundo e ali o São Paulo, com um pouquinho de capricho, poderia ter feito até o terceiro e matar o jogo. O Santos estava até aceitando já a derrota. E aí voltaram, infelizmente, os pênaltis de queimada, né? O árbitro marca um pênalti absurdo. Não sei onde ele tirou isso da regra do futebol. E aí, dado o pênalti, o Tiquinho marcou o gol e aí o São Paulo se assustou. No segundo tempo, o Santos volta jogando de igual para igual e até melhor, criando oportunidades. Cestou uma defesa do Rafael no final, mas ele já tinha feito uma outra antes. E aí o jogo ficou muito aberto, muito igual. São Paulo fechado, o Santos atacando e o São Paulo tentando explorar contra-ataques. No primeiro tempo, o São Paulo fez os 2 gols, atacou bastante, criou oportunidades, mas no segundo tempo ficou encolhido, tomando pressão do Santos e poderia ter até sofrido um empate. Os meninos bem, né? Tanto o Lucas como o Alves, muito bem, metendo bolas, jogando aqui pelo lado do campo, o Lucas, o Alves ali pelo meio, distribuindo o jogo, mostrando que estão prontos, estão capacitados para sim brigarem por condição de titularidade no time de São Paulo. E o Ferreirinha, o que você vai falar, pô? Isso, olha, não é querer ser estraga prazer, mas não é isso, hein, gente? Não é isso. Não começa a achar que é o Mané Ferreirinha e tal, porque não é. Daí você tá vendo até ele de perna torta, né? Falou, pô, Cristiano Ferreira. Gente, sabe, iluminado? Tá iluminado, tá dando tudo certo. Mas o Ferreirinha não é isso. O Ferreirinha é um jogador esforçado, driblador e tal. Tem muita dificuldade para tomar a decisão correta. Mas tá dando certo, né? Fez 5 gols nos últimos jogos. Negócio completamente fora do trivial e do normal, né? Ok, tá bom. Ele é útil, mas não é isso tudo. O São Paulino não vá se iludir achando que, já temos o artilheiro do campeonato e tal. Já temos um substituto pro Caleri. Não é nada disso. Agora, enquanto ele estiver bem, bola no Ferreirinha que ele tá metendo gol. O que é o futebol? Até 2 semanas atrás, o torcedor do São Paulo não fazia essa questão toda pelo Ferreirinha. Exatamente. Agora não tira mais o Ferreirinha do time. Não, o Ferreirinha sabia, né? Não tira mais o Ferreirinha do time. Ano passado ele já fez uma temporada bem legal, nas suas imitações. Agora faz uma temporada que nem ele
Assim, me lembra quando o Fernandinho, lembra? Ex-Barueri, jogo do Flamengo no Grêmio, estreou fazendo 4 gols. Eu lembro que eu fui um pouco maldoso, mas ao mesmo tempo um compromisso com os fatos. Eu entrevistei na época no programa que eu tinha em outra emissora. Falei, Ferreirinha, você já pensou que a partir de agora... Ferreirinha não, o Fernandinho. Já pensou que a partir de agora a sua carreira no São Paulo vai ser uma ladeira abaixo? Para mim, não, porque evidentemente ele não ia manter a média de 4 gols por jogo, que não foi mantida, por óbvio. Né? Mas assim, a fato tem que aproveitar a Ferreirinha, né? Tem que aproveitar e seguir em frente, do São Paulo também. Eu já achava, com a chegada do Oscar, manutenção de todo mundo, era um cara que dá o desafogo, dá a velocidade pelos cantos, não que o Lucas não dê, o Oscar outra característica, Calheri também. E é um jogador bastante interessante, numa fase que você tem que aproveitar mesmo. Tá bem assim, a fase do Santos não é legal, o Santos luta na parte de baixo da tabela, vai continuar sem o Neymar, uma série de problemas, e é o que tá para fazer agora. São Paulo 2, Santos 1, Mauro César. A gente analisando aqui a primeira vitória do São Paulo no Campeonato Brasileiro, Mauro. Demorou para chegar essa vitória do São Paulo, hein? Escapou tantas vezes da mão do São Paulo esse resultado. Não só no Campeonato Brasileiro, na Libertadores contra o Alianza Lima, São Paulo abre 2-0, cede um empate. Hoje abriu 2-0, parecia jogo controlado, o Santos vai lá, desconta e o Santos começa a ameaçar no segundo tempo. Teve contra o Botafogo também, o São Paulo abre o placar e vai cedendo o empate para o Botafogo, enfim. Mas hoje o São Paulo segurou o resultado e venceu o Santos 2-1, Mauro César. O São Paulo tem muitos problemas, né, de restrição orçamentária, elenco curto, jogadores machucados, então depende muito dos garotos. Uma crise, acho que totalmente desproporcional à realidade dos fatos, né, com relação a técnico, tudo, tem lá os seus problemas, tudo. As críticas são até pertinentes muitas vezes, mas o movimento que se faz aí, como se trocar o técnico resolver esses problemas do São Paulo, que são muito maiores do que o nome do treinador, né? Isso tudo cria uma atmosfera bem tensa, né? Um jogo que o São Paulo foi bem no primeiro tempo, né? Consegue adquirir a vantagem, mas depois sofre muito também em função do quê? O Santos tem vários jogadores, né? Saiu o Tassiano, vem do banco aí. Quanto custou o Tassiano? Nem me lembro agora. Foi uma fortuna, foi caro pra caramba. Né? Até o Roleiser, 11 milhões de euros. Olha os caras do Santos. O Santos está em crise financeira há um tempo, a gente sabe, mas o Santos contrata. O laser é a contratação mais cara do Santos. Aí você olha os jogadores que o Santos teve, você fala, mas acho que não foi mais caro que o Leandro Damião, não. Talvez não. Deve estar pagando 42 milhões, né? Que tem que fazer atualização. Ele já parou de jogar, inclusive. Agora, exato. Agora, o fato, sim, são vários jogadores bons jogadores que o Santos contratou. Então o Santos tinha opções. A Sampaio tinha jogador para colocar. O Zubeldia era para o banco, tem meninos, na maioria das vezes, né? Então o São Paulo sofreu pressão, conseguiu sustentar. O Rafael fez uma grande defesa no final na cabeçada do Tassiano e segurou ali a vitória. Acho que nesse momento, nas circunstâncias, não dá para ficar discutindo. O São Paulo não tem que ficar discutindo muito nesse momento a maneira como venceu. E sim, venceu. Agora tenta ter um pouquinho de paz, um pouquinho de tranquilidade para tentar seguir. E ter a consciência de que toda vez que for criticar o time, o técnico, a atuação e tal, lembre-se de um nome, Júlio Casares, o presidente do clube, que até o momento não foi a público, não foi até o torcedor tricolor, para falar o seguinte, o óbvio que todo mundo sabe, mas ele tem que falar. Tem o FDIC, tem a restrição financeira, o clube está tentando se acertar, a dívida bateu quase 1 bilhão no final do ano passado e é preciso dar uma estancada nessa sangria. E isso significa que você tem dificuldade para contratar. Agora, por exemplo, machucou gravemente o Calheri. Não tem o Calheri até o começo do ano. Já ouviu falar que tem que contratar alguém? Não tem. Se não tem dinheiro, não contrata, gente. Vai usar a base, vai usar o André Silva, né, que fez gol hoje. É isso. Né? É isso. Rian, né? Um moleque vai usar o Rian. É o jeito. Faz o quê? Não tem. Então você nunca vai sair dessa roda viva. Ou então você contratar alguém mais barato, um jogador de composição de elenco. Se for fazer grandes. Porque assim, o adversário do São Paulo, que foi o Santos, está num caminho que a gente não sabe onde vai parar também. Como é que o clube fica 1 ano na Série B? Tem uma queda de receita violenta. Não jogando Copa do Brasil, né? Chegou até na final do Paulista, mas depois Série B, não tem competição internacional, não teve Copa do Brasil. Claro que a grana mais curta. Aí, quando o Santos volta, ele contrata vários jogadores. Isso lá na frente vai bater em algum momento, porque de onde sai esse dinheiro? Quem vai? Você que alguém fica bancando ali essa brincadeira. Geralmente não é o que acontece. O clube se endivida. A história a gente conhece bem como ela se desenvolve. Então o São Paulo, se ele quer de fato se organizar, ele vai ter que passar por algum perrengue, vai ter que passar por alguma dificuldade. Isso é inerente ao momento do clube. O que falta é o presidente chegar e ter essa iniciativa de falar para o torcedor. A situação é essa, vamos ajudar. E a torcida ajudou hoje. No final do jogo, inclusive, depois da defesa do Rafael, gritou, incentivou, entendeu o momento. Eu acho que o torcedor entendeu o momento ali. Não estava vaiando que o time estava acuado. Ele estava entendendo o seguinte, não, estamos ferrados aqui, cara. Os caras vieram para cima, tem jogador saindo do banco e nós não temos. Então, é segurar o 2-1. Achei que isso foi importante e do ponto de vista do Santos, você vê, várias contratações e tudo, não tem técnico interino,
o time patinando também, né? Aliás, foi para a zona de rebaixamento, né? Foi. Com o empate do Vitória, Foi. o Vitória pulou à frente e com isso o Santos está no Z4. O Atlético Mineiro venceu, né? São Paulo teve energia para buscar esse resultado e para garantir também o resultado no estádio do Morumbi, Flávio Prado. Energia é o que a gente precisa no dia a dia, não é, Flávio? Você tem toda a razão, Pedro. Você já parou para pensar... Hora de falar sobre o São Paulo, que vai perder 31 milhões de reais com a rescisão de contrato antecipado de um patrocínio. O Tricolor não fez muita questão de divulgar com ênfase, mas no fim da semana passada comunicou o fim do contrato com a Viva Sorte, com quem o Tricolor tinha vínculo até dezembro de 2026. A marca estampava seu logo nos ombros do uniforme tricolor. Essa rescisão de contrato se deu por conta da pressão feita pela Superbet, patrocinadora master do São Paulo. E você deve estar se perguntando, mas o que uma coisa tem a ver com a outra? É que no fim do ano passado a Viva Sorte mudou o seu objetivo comercial e se tornou também uma casa de apostas esportivas. Diante desse cenário, o São Paulo ainda tentou criar um outro produto ligado à Viva Sorte e o São Paulo, mas acabou que não colou. Superbet exigiu e o São Paulo acabou rescindindo o contrato. Dá para dizer que a perda que o São Paulo vai ter daqui até o fim do vínculo com a Viva Sorte é de 31 milhões e 600 mil reais, bastante dinheiro para um clube que vive com enormes dificuldades financeiras. São Paulo havia recebido entre agosto e dezembro do ano passado, nos primeiros meses do contrato, 7 milhões e 800 mil reais. Nesse ano, tinha direito a 1 milhão e 600 mil por mês, ou seja, chegou a embolsar 5 milhões e 600 mil, mas vai deixar de faturar outros 31 milhões e 600 mil reais. Quero até trazer uma informação importante e exclusiva. O próximo que deve deixar de ser patrocinado pela Viva Sorte é o Corinthians, exatamente pela mesma situação. Já há uma pressão grande da patrocinadora master do Corinthians para a rescisão desse contrato. Com um detalhe importante, o Corinthians tem com a Viva Sorte o maior acordo comercial que a empresa já fechou. Então, se a gente falava de 45 milhões de reais no acordo do São Paulo com a Viva Sorte, dá para dizer que o Corinthians tem ainda mais dinheiro a receber, ou seja, para perder. Só para arrematar, para completar o giro de notícias, contar que o volante Luan postou uma foto em suas redes sociais vestindo a camisa do São Paulo e na legenda escrevendo que está pronto e que a volta vai acontecer em breve. A saideira do giro de notícias